nós somos neste momento, essa palavra, o missionário Sérgio Ribeiro, estará também falando mais um pouco da Juvep, do projeto Radical Sertão. Mas antes de mais nada, eu gostaria de relembrar aos irmãos nosso tema mais uma vez, né? Oração, a chave para o avanço missionário. Esse tema é proposital, né? Nós estamos também no culto de missões lançando um projeto, 21 dias de oração e jejum pelo sertão nordestino e os povos minoritários. Então estaremos durante todo esse tempo orando, né, pelo sertão nordestino e pelos povos minoritários. Então nosso tema mais uma vez, oração, a chave para o avanço missionário. Nosso lema está aqui em Efésios capítulo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Vamos repetir, irmãos? Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A palavra está com o missionário Sérgio Ribeiro. Saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma alegria estar mais uma vez com os irmãos. Sempre fico muito contente com cada oportunidade que surge de estar aqui nesta igreja, sempre sentindo-me em casa, lembrando-me de anos atrás, quando esta igreja ainda era congregação, e o tempo que eu pude estar aqui com os irmãos. De forma que agradeço ao pastor Eudes pelo convite e a oportunidade que nos dá nesta noite. Eu quero, irmãos, encorajá-los a se engajarem de coração na campanha dos 21 dias de oração e jejum pelo sertão nordestino e povos minoritários. Temos lançado essa campanha, pela graça de Deus, dezenas de igrejas pelo Brasil afora têm aderido, centenas, na verdade, e nós temos já visto Deus operar e trabalhar em favor dos sertões e povos minoritários e também abençoando muitos irmãos que têm se engajado nesta campanha, e o Senhor, na verdade, tem feito maravilhas. E a nossa expectativa é que a experiência dos irmãos seja marcante ao longo destes 21 dias de oração e jejum pelos sertões. Que Deus possa abençoar cada pessoa e cada família e toda a igreja engajada nesta campanha de oração. Quando uma igreja lá do sertão, a Igreja Presbiteriana de Poço Dantas, um dos últimos municípios muito pobres, pequenos, lá no final do estado da Paraíba, já fronteiriço com o Ceará. Uma irmã nutricionista que é daqui de João Pessoa, está trabalhando lá há alguns anos. Ela escreveu para mim uma mensagem no Facebook dizendo: irmão Sérgio, estamos no novo dia da campanha e o Senhor Jesus nesta semana curou duas irmãs que estavam muito enfermas e salvou uma vida preciosa, libertando da idolatria. Então, glória a Deus. Há cerca de 4 semanas atrás, 6 semanas atrás, uma irmã que recebeu de presente o livro dos 21 dias de oração. Ela começou a ler, o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração, e Deus foi trazendo quebrantamento, renovo espiritual, e aquelas coincidências que não são coincidências, são as programações de Deus. A sua família estava vendendo um imóvel, e lendo este livro e vendo os desafios dos sertões, aquela família decidiu dar 10% da venda daquele imóvel para o sertão nordestino e depositou na nossa conta R$50 mil para ser investido na obra de evangelização dos sertões. Então, irmãos, Deus faz suas maravilhas, Deus faz suas obras, e quem é mais abençoado é quem ora. Quem mais abençoado é quem dá. Jesus disse: a melhor coisa é dar do que receber. E quando
Jó estava orando pelos seus amigos. O que foi que aconteceu, irmãos? Deus mudou a sua sorte. Deus abençoou sua vida. Deus restituiu aquilo que ele havia perdido. Então quem mais ganha é quem dobra os joelhos, quem se coloca diante de Deus, quem se consagra, quem busca o Senhor, quem ora, quem se quebranta em sua presença. Louvado seja Deus. E eu espero, nessas próximas semanas, pastor Eudes, estar ouvindo alguns testemunhos daquilo que Deus vai fazer. Porque na verdade, irmãos, quando o povo de Deus se reúne para orar, coisas maravilhosas acontecem. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nós estamos muito contentes, porque estamos começando as atividades da quinta turma do projeto Radical Sertão. E eu estarei passando a palavra agora ao coordenador de canto do projeto Radical Sertão, o pastor Eduardo. E após ele, a equipe vem aqui, cada um vai dizer seu nome, sua igreja e de onde é que veio. Nome, igreja, de onde é que veio. Eu acho que depois vai cantar o hino, né, pastor Eduardo? Vai cantar o hino do Radical, que é um hino muito bonito, e também vamos ter um testemunho. As criancinhas de 0 a 10 anos estão liberadas, mas está chovendo, pode passar por aqui. Vocês mirando aqui pela beira da igreja, não dá para se molhar não. De 0 a 10, mas se quiser ficar aqui no santuário, fica à vontade. Portanto, fique a criança participando do culto também. Irmãos, a graça e a paz de Jesus também. Como irmão, nós viemos do sertão essa semana passada, nós tínhamos um clima muito gelado e nós chegamos meio pouco aí. Queria chamar aqui para o Radical Sertão, como o missionário Sérgio Ribeiro falou, nós estamos iniciando o treinamento agora com a quinta turma do projeto Radical Sertão. Estamos recebendo mais 2 irmãs que estão chegando amanhã, uma daqui de João Pessoa do estado da Paraíba e outra nós estaremos vindo de São Paulo. Essa que está à direita é minha esposa, que trabalha comigo na coordenação de campo. E eu queria que um dos irmãos se apresentasse dizendo a cidade, a igreja e o nome. Depois estaremos cantando o hino do Radical Sertão e teremos um breve testemunho com o nosso irmão Lucas, o da esquerda, que está trazendo um breve testemunho. A graça e a paz de Jesus, amém? Meu nome é Lourdes, sou esposa de Eduardo, moro em Recife e faço parte da Igreja Batista do Mogi. Paz e irmãos, meu nome é Adelpino, eu sou da Assembleia de Deus, de Vitória, no Espírito Santo. Graças e paz, irmãos, sou Joene, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Primeira Igreja Batista. Boa noite, pais. Meu nome é Eugênio Marques, sou da Igreja de Deus Missionário, sou da capital do estado do Piauí, Teresina. Graças e paz, igreja, sou Priscila, da Igreja Yasmil, lá de Andradas, Minas Gerais. Graças a Deus, meu nome é Levi, também sou da Igreja Yasmil, lá de Andradas, Minas Gerais. Graças a Deus, irmãos, meu nome é Lucas, também sou da Igreja Yasmil, de Andradas, sul de Minas Gerais. Amém. Nós estamos esperando, como eu falei, estamos esperando a irmã Sulamita, que ela está. Alô? E ele chama Natan, é o nosso filho, tem 1 ano e meio, já vai para o Radical Sertão. Amém. Estamos esperando mais 2 irmãs, né? A irmã Sulamita, que está vindo de São Paulo, está chegando amanhã, e também a irmã Elisama, que é daqui de João Pessoa, que ela também está vindo para se integrar à equipe do Radical Sertão. E como o missionário Sérgio falou, o Radical Sertão não tem como alvo alcançar esses povos minoritários, tanto povoado como os sítios, como rancho cigano, comunidade quilombola e tribos indígenas. E nós estamos preparando essa nova equipe para, em
janeiro, orientado pelo Espírito Santo de Deus, colocar essa nova equipe num lugar realmente necessitado, em parceria com a igreja evangélica, abrir um trabalho para a glória de Deus. Nós vamos nesse momento escutar um testemunho do irmão Lucas, e depois estaremos cantando hino. Amém? dois meses e meio, voltei para minha cidade, ainda estava com problemas com aquele pessoal, e o meu pai policial,
ele todo na correria para resolver aquilo lá, e quando eles souberam que eu me converti, Deus colocou a mão, né? Eles disseram que tinha colocado uma pedra em cima daquilo. E eu sentia a necessidade de levar o Evangelho, mas eu não sabia nada, e ainda não sei. Mas eu falava, meu Deus, esse povo que vive na ignorância espiritual, esse povo que vive opresso por Satanás, eles precisam conhecer esse amor. E eu quero levar esse amor. Se o Senhor permitir, eu quero levar. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E a partir dali trabalhei durante um ano quase numa comunidade terapêutica, que a nossa igreja tem uma casa de recuperação. Trabalhei como obreiro lá. E lá dentro da casa de recuperação, Deus falava muito forte no meu coração em sair do comodismo, sair da zona de conforto. E eu não entendi o porquê, porque eu falava, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu não estou entendendo, né? E em oração ele falava no meu coração que ele ia me levar aonde o Evangelho não tinha chegado ainda. Mas eu não entendia. Minha cidade é uma cidade fria. Se fosse para eu escolher, eu não viria para um lugar quente, que é o sertão. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu me achava totalmente incapaz. Mas Deus falou comigo em Jeremias, no capítulo 1, quando Jeremias fala que é apenas uma criança, mas Deus diz a ele para que não falasse isso, que ele tinha sido escolhido e aonde ele fosse, Deus estaria com ele e as palavras seriam colocadas na boca dele. E vim. Conheci a Juvep há um mês e meio, em muita oração. A gente estava lá, já conheci de ouvir falar, mas nosso pastor lá e a igreja em oração para levar, né, para enviar aonde fosse a vontade de Deus. E a gente conheceu várias missões e nenhuma tinha tocado fortemente no nosso coração, até conhecermos a Juvep. Entramos em contato com o missionário Sérgio, o pastor Cesário, e viemos conhecer, viemos na intenção de fazer o seminário. E quando chegamos aqui, conhecemos o Radical Sertão. Em 3 dias, o nosso coração estava incendiado pelo Radical Sertão, porque eu sabia que Deus ia me preparar, ia me capacitar para levar a palavra como eu desejei desde o primeiro dia da minha conversão. Mas eu precisaria estar na casa do oleiro. E hoje eu vejo que eu estou na casa do oleiro. Eu estou sendo preparado, eu estou sendo moldado conforme a vontade de Deus. Cheio de imperfeições, mas com o coração disposto. Então 18 meses o Radical Sertão, e eu creio que é apenas o começo do que Deus quer fazer na nossa vida. E como Ele fez comigo, me resgatou das garras de Satanás, e trouxe aqui, para estar aqui hoje, nessa noite. Talvez Ele esteja falando no coração de alguém que está aqui, para sair dessa zona de conforto, para sair desse comodismo. Porque eu estava ali louvando ao Senhor e algo no meu coração falava muito forte que nós temos a certeza da salvação, mas mais importante do que termos a certeza da salvação é levar essa certeza para outras pessoas que ainda não têm. E nós temos essa condição, porque Deus é conosco e Ele nos capacita, Ele nos faz chegar a lugares que ninguém vai alcançar, e é somente através dele. E eu fui desafiado por Deus, a palavra de Deus nos desafia todos os dias, e eu tenho certeza que essa noite muitos serão desafiados por Ele também. E esse breve testemunho da minha vida e de como eu cheguei até aqui foi um breve testemunho, mas vocês puderam ter uma base de como foi a minha vida, de onde Deus me tirou, como foi o processo de estar aqui e a pressa que Ele tem de levantar pessoas com o coração disposto para levar o Evangelho, porque eu não tenho nem 2 anos de conversão, e
E eu estou aqui. E aos olhos do homem é impossível isso acontecer. Mas para Deus nada é impossível. E eu sou grato a Deus, estou muito feliz de poder estar aqui e partilhar um pouco do que Deus fez na minha vida e ainda tem para fazer, não só na minha, mas na vida de todos nós que estamos aqui. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino do Radical Sertão. Vamos ficar em pé com alegria. Eu estava falando ao pastor Jedaias que na próxima turma, que começará as suas atividades em julho de 2015 ou janeiro de 2016, nós esperamos termos alguém desta igreja. Amém? Eu gostaria que o pastor Eudes então orasse por esta equipe que está começando as suas atividades. Ao longo deste semestre será o treinamento intensivo na sede da Missão Juvep, e em janeiro eles estarão indo para o campo, aonde permanecerão até o final de 2015. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo programa Redentor através de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer, ó Deus, que tu tem levantado pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes para te servir, para dedicar suas vidas ao teu trabalho. Queremos, ó Deus, pedir por esta turma do projeto Radical Sertão, que o Senhor possa abençoar de maneira especial os seus estudos e usá-los poderosamente em teu trabalho para a tua glória, para a salvação das almas perdidas. Pedimos pela Juvep, esse empreendimento que o Senhor construiu aqui nesta cidade, para a glória tua, bênção da tua igreja espalhada neste país e também no estrangeiro. Nós rogamos a tua bênção sobre a vida de Sérgio, teu servo, pela sua família, dá-lhe graça, saúde, sempre à disposição de te servir com alegria no coração. Nós abençoamos os teus filhos nesta noite e rogamos que o Senhor os use de uma maneira especial.
durante a estrada aqui em João Pessoa e depois do campo para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O Projeto Radical Sertão é uma grande bênção. Irmãos, nós temos mais de 6 mil povoados na zona rural do sertão, sem um crente sequer. E nenhuma igreja chegando nesses lugares para evangelizar. São mais de 2.000 comunidades quilombolas somente no Nordeste. E menos de 2% deles conhecem a Cristo. Nós estamos com o missionário do sertão de Pernambuco, que está fazendo uma pesquisa em 9 comunidades quilombolas em torno do município de São Bento do Una. Semana passada ela nos escreveu dizendo que numa das principais comunidades daquela região que ela esteve visitando, ela recebeu uma forte resistência. A liderança daquela comunidade resistindo à presença dos crentes, resistindo à presença dela. E é essa situação em muitos lugares. A evangelização dos ciganos também é um desafio muito grande. No Brasil são cerca de 800 mil a 1 milhão de ciganos, 300 mil aqui no Nordeste, e menos de 0,5% deles conhecem a Jesus. E meus irmãos, esses lugares que são os mais carentes, as comunidades mais fechadas e de maiores desafios para nós chegarmos lá, porque os ciganos estão em muitos lugares, são muito pobres, a maioria deles aqui da região Nordeste, a zona rural do sertão, com todos os seus desafios, restrições de conforto, tantas dificuldades, as comunidades quilombolas que são paupérrimas e a igreja com muita dificuldade de chegar lá. Anualmente, formam nos nossos seminários teológicos pelo Brasil afora mais de 5.000 pessoas. Mas, irmãos, praticamente nenhum deles quer ir para esses lugares. E eu fico triste, porque às vezes, irmãos, nós temos pastores, pessoas que a igreja investiu na formação teológica e depois ficam nas igrejas das boas cidades fazendo o que qualquer crente faria. O que ele faz não justifica 3, 4 anos de investimento no seminário teológico, e enquanto isso os campos estão aí carentes, clamando por salvação, e nenhum deles chega lá. Eu fico pensando que alguma coisa precisa mudar nas nossas escolas teológicas. Alguma coisa precisa mudar. Por isso é que o projeto como Radical Sertão é extremamente relevante. Porque são jovens, são voluntários, adultos que se dispõem a dedicar 18 meses para ir para esses lugares onde a igreja tem tanta dificuldade e resistência de chegar. Onde os nossos bacharéis em teologia, onde os nossos obreiros recém-consagrados ao ministério não querem ir. A maioria quer ficar confortavelmente em suas igrejas, em suas cidades, enquanto que o campo clama. Eu acho que a gente precisa rever a teologia do chamado. E tem muita gente que se diz chamada e nunca foi chamado por Deus. E às vezes a gente fica consagrando ao ministério pastoral quem na verdade nunca foi chamado por Deus para ser pastor. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus faça uma obra nova nas nossas escolas teológicas. Se Deus visitar com um poderoso avivamento, a maioria deles não quer ficar nas nossas confortáveis igrejas das cidades que já estão, pela graça de Deus, cheias de igrejas. Eles vão se dispor, se o Espírito Santo visitá-los, os seus corações vão ficar incendiados, inquietos, inflamados, de um desejo incontido de ir para os lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. E eu espero, irmãos, que Deus possa levantar aqui na igreja algumas pessoas cujos corações venham ficar inflamados de um desejo incontido de ir para os lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. E para irmos a lugares assim, nós não precisamos sair do Brasil.
Nós não precisamos nem sair do nosso estado, porque há muitos lugares na Paraíba e no Nordeste onde Cristo ainda não está sendo anunciado, onde não mora ali nem crente que viva o Evangelho e prega o Evangelho para testemunho daqueles que ali residem. Nós temos, irmãos, lugares aí para colocar a equipe do Radical. Não sei se formaremos 2 ou uma equipe com os 10 voluntários que temos. Se nós tivéssemos 100 voluntários, nós ainda não atenderíamos a demanda, porque ainda vige o que Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E qual é a solução que Jesus deu? Orai para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. E ele disse isso primeiro aos discípulos. E todos os discípulos que ouviram de primeira mão esta palavra de Jesus, eles oraram e foram os primeiros a serem enviados. Irmãos, um dos grandes privilégios de uma igreja é enviar um dos seus membros para levar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu quero desafiar os irmãos a colocarem esse como um alvo, como um objetivo. Senhor, a nossa igreja quer ter o privilégio de estar enviando alguém para pregar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E dentro desta perspectiva, deste objetivo que eu gostaria que o Departamento de Missões acolhesse, fosse um desafio para os irmãos. A terceira igreja congregacional de João Pessoa, a gente quer ter o privilégio de ser usado por Deus para enviar uma pessoa para levar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E quem sabe, irmãos, Deus estará levantando alguém daqui para a próxima equipe do Radical Sertão, porque o Radical Sertão tem esse propósito de levar o Evangelho aos lugares onde Cristo não está sendo anunciado por pessoas que ali moram, que ali residem. Meus irmãos, a zona rural do sertão, povos quilombolas, indígenas, ciganos, precisam de pessoas que possam amá-los, que possam viver o Evangelho e proclamar o Evangelho no meio deles. Amém? Amém. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 2. Marcos 2, verso 28. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico em Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos 12, desculpem-me. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, fala aos nossos corações pela pregação da tua palavra. E traz às nossas mentes e os nossos corações toda a nossa atenção agora voltada para a pregação da tua palavra. E que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que eu seja, Senhor, um instrumento teu, através do qual a tua palavra se faça ouvir. E que os corações aqui presentes possam discernir a tua voz. Que o milagre da voz de Deus ser ouvida por corações humanos aconteça neste recinto para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. E que a tua palavra por nós ouvida
discernida, ó Deus, possa provocar mudanças, transformações, novas conversões nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. E dá-nos a Tua graça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu fico me perguntando, por que é que a Igreja do Senhor Jesus e a maioria dos crentes não estão profundamente e fervorosamente comprometidos com aquilo que mais agrada, com aquilo que é o maior desejo de Deus? Ao lermos as Sagradas Escrituras, irmãos, nós vamos concluir, sem nenhuma sombra de dúvida, que o maior desejo de Deus é que o nome do Seu Filho Jesus seja exaltado entre todos os povos da terra. O grande desejo de Deus é este. E o Filho de Deus é digno para ser exaltado entre todos os povos da terra. Entre todos os povos da terra e em meio a todas as populações ao redor do planeta Terra. E só uma forma deste desejo de Deus ser cumprido é a sua igreja colocando-se em suas mãos para levar o Evangelho a todo homem, a toda mulher, em todo lugar. É através do esforço missionário que o desejo de Deus será plenamente satisfeito. E eu fico me perguntando, todos nós sabemos disso, mas a maioria de nós vive indiferente a isso. Muitos de nós contribuem o mínimo e alguns não contribuem com nada para que o Evangelho chegue em todo lugar ao redor do planeta. Eu me pergunto por quê? Por que esta indiferença? Por que esta apatia? Por que não servimos a Deus com fervor? Por que não consagramos as nossas vidas? Por que não consagramos tudo que somos e tudo que temos? Porque muitas vezes somos tão egoístas e vivemos muito mais para nós mesmos do que para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Irmãos, a conclusão que eu chego é que, como crentes em Jesus, nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Se nós amarmos fervorosamente a Deus, nós nos consagraremos fervorosamente a Ele e estaremos fervorosamente comprometidos com a evangelização e com a obra missionária. Por isso, durante alguns minutos, eu quero refletir sobre isto. E que nestes minutos o Espírito Santo de Deus desperte nos nossos corações o desejo de amar mais a Deus. E eu pergunto, quem dentre nós já ama a Deus na medida suficiente? Quem dentre nós, sondando o seu coração, avaliando a sua vida, não chega à conclusão que necessita amar mais a Deus? Meus irmãos, eu diria que o Senhor Jesus não nos chama para uma simples vida religiosa. O Senhor Jesus não nos chama para estarmos apenas gozando das bênçãos do Senhor nas nossas vidas, mas o chamado primário do Senhor Jesus para cada crente e para a sua igreja é, antes de tudo, o chamado para amarmos a Deus. Por isso, no texto bíblico, quando aqueles escribas chegam para o Senhor Jesus e perguntam qual é o principal de todos os mandamentos, o Senhor Jesus imediatamente responde: o principal de todos os mandamentos, aquele mandamento que resume todos os mandamentos, aquele mandamento que resume o propósito de Deus para a vida do homem, da mulher
chamado para o povo de Deus é para amar o Senhor. Nós lemos em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. A resposta que o Senhor Jesus deu ao escriba foi nesse texto de Deuteronômio. Os teólogos protestantes reafirmaram isto ao conceberem o Catecismo Maior do Westminster em 1646, que declara nas suas primeiras palavras: o propósito supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Em outras palavras, o Catecismo de Westminster, um dos principais documentos da Igreja, declara, conclui que, na verdade, irmãos, nós estamos aqui, o propósito supremo e principal de todo homem é amar a Deus. Santo Agostinho certa vez disse: ama a Deus e faz o que quiseres. Pois ele sabia que quando o homem ama a Deus, esse amor, este compromisso de alma, purifica as intenções do seu coração, santifica as suas motivações. Quem ama a Deus não vai fazer qualquer coisa e nem desejar qualquer coisa, mas está comprometido com Deus a quem ama, e as suas intenções e motivações são santificadas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos amar mais a Deus. Com amar e manifestar que o amamos através dos nossos sentimentos, desejos, afetos, através de toda a nossa interioridade. E precisamos amá-lo tanto mais profundamente como também mais ativamente. Este amor que arde do nosso interior, que toma conta do nosso coração e que nos domina, este amor deve manifestar-se através das nossas atitudes, práticas, comportamentos, palavras, estilo de vida. Um dos testemunhos mais vibrantes que eu li nestes últimos anos vem de uma pequenina igreja chinesa, na província de Henan, no povoado de Dongguan, uma das regiões mais pobres da China, zona rural, uma região aonde graça o HIV, o vírus da AIDS. Muitas pessoas ali morrem contaminadas, mas aqueles crentes daquela fervorosa, pobre pequena igreja são crentes que amam profundamente a Deus e querem vê-lo glorificado entre todos os povos da terra. E aquela igreja então se mobiliza para enviar missionários e evangelistas aos povos chineses à sua volta e que ainda não foram alcançados do Evangelho. Algumas populações chinesas que nunca ouviram a respeito do Evangelho de Cristo. E aqueles irmãos amam tanto a Deus e querem que Jesus seja anunciado e que aqueles que nunca o ouviram possam ter notícia dele, que eles levantam dinheiro vendendo o seu sangue. E o sangue é recolhido através de seringas que são reutilizadas por causa da pobreza e das dificuldades daquela região. Eles ficam expostos a contraírem o vírus da AIDS, mas eles não temem, se expõem a todos os riscos e vendem o seu sangue para levantar recursos para enviar missionários para a evangelização daquelas populações chinesas ainda não alcançadas por Deus. Meus irmãos, quando nós amamos a Deus, nós estamos prontos, nós estamos dispostos a fazermos qualquer sacrifício. E o sacrifício não será pesado para nós.
faremos com alegria, para que Jesus seja glorificado e para que o nome de Cristo seja anunciado àqueles que ainda não o conhecem. Meus irmãos, eu acho que nos nossos dias é extremamente importante reafirmarmos que o supremo e primário chamado de todo cristão é para amar a Deus. E quando eu falo sobre isso, sempre me lembro de uma canção que nós cantávamos na época que éramos jovens, adolescentes, de um grande compositor de origem ucraniana, radicado no Brasil há muitos anos, chamado Volô. Os mais antigos, assim como o pastor Eudes, talvez lembre-se dele. E Volô tinha uma canção linda que dizia assim, escute bem, talvez alguns irmãos aqui conheçam essa música. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Mesmo sendo tão rebelde e vão, tu me amaste e me estendeste a mão. Tu me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha mais, para que eu possa fazer a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Vamos dizer todos nós esta expressão, ensina-me, Senhor, a amar-te. Nós precisamos pedir a Deus a graça de amá-lo e de amá-lo mais. Meus irmãos, se há 20 anos atrás Caio Fábio disse que nós éramos uma geração que havíamos desaprendido a orar, eu acho que nesses últimos 20 anos nós não reaprendemos, nós desaprendemos ainda mais a orar. A igreja evangélica brasileira ora muito pouco, os crentes e os líderes da igreja oram pouco. Eu sou desafiado em meio a tantas atividades a procurar orar mais. Mas, queridos, eu acho que as coisas pioraram em grande parte no meio da igreja, porque nós não apenas desaprendemos a orar, mas nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu também a amar e amar a Deus. Nós desaprendemos a amar por causa do pecado. E há pelo menos duas coisas predominantes em nossa cultura que torna ainda mais difícil o desafio e a bênção de amar a Deus. A primeira destas coisas, irmãos, é aquilo que aconteceu no desastre da queda. Nos tornamos, a partir dali, além de pecadores, e por causa do pecado nos tornamos essencialmente egoístas. E esta é uma causa supracultural. Em todo lugar e em toda cultura, as pessoas são egoístas. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, quem, irmãos? Eu. Em terceiro lugar, eu. E o cristão é chamado para crucificar o seu eu e viver uma vida cristocêntrica. Isso significa que eu devo tirar o meu eu do trono. O meu eu não deve mais estar no domínio da minha vida, na direção da minha vida, mas quem deve assumir o trono da minha vida, a direção da minha vida, é o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus está no trono e está no comando da minha vida, Ele me capacita a amar a Deus e a servi-lo com a motivação certa. E qual é a motivação certa no serviço do Senhor? Amar a Deus. Eu vou fazer este serviço não para me apresentar, não para me autoafirmar, não para que as pessoas me vejam e me elogiem. Eu vou fazer este serviço porque eu amo a Deus. E às vezes, irmãos, é muito fácil nós termos pessoas que estão prontas a servir no microfone, no púlpito. Às vezes é mais difícil encontrarmos pessoas que estejam dispostas àqueles serviços que nós consideramos mais simples. Trabalhar nos bastidores, fazer as coisas que ninguém vê. Trabalhar limpando o banheiro. Trabalhar fazendo aqueles serviços que não dão prestígio, mas que agradam a Deus e que são necessários. Mas, irmãos, outra coisa também que
dificulta a prática do amor é que somos uma geração hedonista, influenciada pelo capitalismo, que não foi educada para dar e que nada ama a não ser a si mesmo e ao dinheiro. E a única coisa que deseja é a felicidade, é ser feliz. Muitas pessoas hoje, quando se casam, casam-se para serem felizes. Não pensam em se casar para que o seu cônjuge, para que o seu noivo seja feliz. O egoísmo está dominando as nossas relações interpessoais e está nos tornando escravos de nós mesmos. Infelizmente, irmãos, essa relação capitalista está também invadindo a nossa religiosidade, e muitos crentes estão se relacionando com Deus na base de uma relação capitalista. O capitalismo nos ensinou a negociar, a buscar e obter o lucro. Só que nós temos levado para as relações humanas e espirituais essas mesmas bases de relacionamentos comerciais. Muitas pessoas se relacionam com Deus, buscam a Deus e chegam na igreja em busca dos benefícios que Deus pode dar. Meus irmãos, a nossa relação com Deus não pode ser assim, comercial. Eu devo buscar a Deus e servir a Deus porque eu o amo, não porque isso será vantajoso para mim. O maior benefício que eu posso ter da minha relação com Deus é reconhecer a minha pecaminosidade e a graça de Deus que se manifesta através da palavra e que me mostra Jesus como a maior e a melhor de todas as dádivas. Nós precisamos pedir a Deus a graça para nos relacionarmos com Deus na base do amor. Vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou buscar a palavra porque eu o amo, porque eu o desejo, porque o meu coração está inflamado de amor por Ele. Deus deseja, irmãos, que na nossa relação com Ele estejamos alicerçados naquilo que primeiro o João capítulo 4, verso 19 nos apresenta. A palavra de Deus em 1 João capítulo 9, verso 18 diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós somos amados. Louvado seja Deus. E quando nós reconhecemos que Deus nos ama, a reação natural, automática do nosso coração deve ser de amá-lo, de ser profundamente grato, porque sem nós merecermos, Ele nos amou. Louvado seja o seu santo nome. Ele nos amou. Um teólogo da Igreja Católica, chamado São Bernardo, um francês que viveu no século XII, evidentemente eu e nós não concordamos com em muitos pontos da sua teologia, mas duas coisas dos seus escritos são admiráveis, e eu concordo com duas coisas que ele escreveu. E uma das coisas que ele escreveu responde a uma pergunta fundamental que devemos fazer. E a pergunta é esta: por que devemos amar a Deus? As pseudo-igrejas ditas evangélicas, mas que na verdade são empresas religiosas, como a Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial e outras, que não pregam este evangelho, mas que pregam outro evangelho, que disseminam a famigerada, chamada teologia da prosperidade. Elas levam as pessoas a amarem não a Deus, mas amarem as coisas que Deus pode lhes oferecer. Por isso é que nós precisamos perguntar: por que devemos amar a Deus?
Devemos amar a Deus por causa de tantas coisas boas que Ele pode nos dar. Nós devemos amar a Deus porque Ele pode curar nossas enfermidades. Nós devemos amar a Deus porque Ele pode nos fazer prosperar financeiramente. Nós devemos amar e buscar a Deus porque Ele pode tornar a nossa vida melhor. Irmãos, são estas coisas profundamente equivocadas que muitas igrejas ditas evangélicas e até mesmo igrejas evangélicas estão ensinando e influenciando o nosso povo e toda essa sociedade. Por isso, precisamos perguntar por que devemos amar a Deus. E São Bernardo, aquele frade francês, nos seus escritos do século XII, ele respondeu muito bem quando ele disse, preste atenção, a razão para amarmos a Deus é o próprio Deus. A principal razão para Sérgio Ribeiro, pastor Eudes Lopes Cavalcante, para você amar a Deus é o próprio Deus. Não há razão maior, não há outra razão, porque Deus é suficiente, Deus é maravilhoso, Deus revela-se pelas sagradas escrituras. E você, se você tem alguma dúvida a respeito desta resposta, vá à Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia vai ensinar a mim e a você que a razão para amarmos a Deus é o próprio Deus. Louvado seja o seu santo nome. Este Deus que é amor, que é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, único. Não há ninguém semelhante a Ele. Ele deve ser o motivo por que devemos amá-lo. Louvado seja o seu santo nome. E nesses textos, São Bernardo faz outra declaração. Ele pergunta, qual é a medida de amarmos a Deus? E ele responde, devemos amar a Deus, e a medida de amá-lo é amá-lo sem medida. A medida de amarmos a Deus é amá-lo sem medida. Será que nós amamos a Deus assim? Irmãos, eu espero que o Espírito Santo esteja me convencendo que você precisa amar mais a Deus. Você deve se ajoelhar, pedir a Deus misericórdia, perdão por amá-lo tão pouco, amá-lo de forma tão falha, e fazer do cântico de louvor a sua oração nos próximos dias, nas próximas semanas. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Senhor, ensina-me a te amar. Eu te amo com um amor tão falho. Eu quero, Senhor, te amar mais. Eu quero te amar melhor. E para finalizarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 21. Pedro estava profundamente chateado. Pedro estava triste. Na linguagem moderna, Pedro estava deprê. Ele que se achava tão bom e que talvez não tenha acreditado muito no que Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro foi confrontado com a sua própria fraqueza, com a sua própria fragilidade. Ele não conseguiu vencer. Ele foi derrotado. Ele, de uma forma vergonhosa, negou Jesus. Ele estava se sentindo não apenas o pior dos discípulos, mas o pior de todos os homens. Ele estava se sentindo rejeitado. Eu acho que ele estava sentindo-se como, não tem mais jeito para mim. E então Jesus se encontra com ele. Um dos textos mais cativantes das Sagradas Escrituras, para mim,
esse texto retrata o reencontro do ressuscitado com aquele que vergonhosamente o negou repetidamente. Verso 15. Depois de terem, João 21:15. Abra sua Bíblia. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntou por mais 2 vezes. Na terceira vez, o texto bíblico diz que Pedro ficou muito triste e respondeu assim no verso 17: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmãos, este foi um diálogo terapêutico, foi um diálogo restaurador. A Bíblia não registra tudo quanto Jesus falou e ministrou ao coração do Pedro, mas ficou registrado o essencial daquele encontro que levantou e que restaurou aquele Pedro que tanto se parece conosco. A verdade, irmãos, o texto no grego, o diálogo é mais ou menos o seguinte: Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape? O amor ágape é aquele amor superior, aquele amor de Deus, aquele amor mais puro, aquele amor mais nobre, aquele amor despojado de interesses mesquinhos. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor ágape? Você me ama com aquele amor que eu desejo que você me ame? Pedro então responde: Senhor, eu te amo, mas eu não te amo assim. Eu te amo com um amor muito menor do que este amor que o Senhor espera que eu lhe ame. Pedro responde: Senhor, eu te amo. Mas o texto no grego, Pedro está dizendo: Senhor, eu te amo com amor eros, com amor filéu, aliás. É um amor de uma qualidade bem inferior ao amor ágape. E Jesus repete novamente: Pedro, você me ama com aquele amor mais nobre, despojado, divino, aquele amor de alta qualidade? Pedro responde: Senhor, eu te amo, mas eu não te amo nesse nível não, Senhor. Mas tu sabes que mesmo com o meu amor falho, com o meu amor muito inferior a este amor, mas o Senhor sabe que mesmo assim eu te amo. E meus irmãos, o Senhor Jesus, a atitude de Jesus é o seguinte: olha, Pedro, eu não te rejeito por você não me amar ainda do jeito que eu gostaria que você me amasse. Eu não lhe rejeito. Eu recebo esse amor falho com o qual você me ama, mas eu quero que você cresça no seu amor comigo. Eu quero que você a cada dia me ame mais. Você não pode ficar de modo algum acomodado em me amar com este amor de qualidade inferior. Jesus recebeu aquele amor falho. E ao longo da história bíblica a gente percebe que Pedro, ele foi crescendo em maturidade. Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2. A partir dali a sua vida foi sendo transformada pela ação do Espírito Santo, e ele foi crescendo no seu amor por Deus, no seu amor por Jesus, a tal ponto que no final da sua vida ele não retrocedeu, ele não negou mais ao Senhor Jesus e morreu crucificado, martirizado, como uma prova que amava profundamente o Cristo que o salvou. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, nós precisamos amar mais a Deus, mas Deus aceita o nosso amor falho. Mas o que Ele quer é que nós o amemos cada vez mais. Nesta noite eu gostaria que você saísse deste recinto, deste culto, com um sentimento profundo em sua alma,
que necessita amar mais a Deus. Lembrar-se sempre que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós devemos amar a Deus. E qual é o principal motivo, irmãos, para amarmos a Deus? Ele mesmo. E qual é a medida de amarmos a Deus? Amarmos sem medida. Finalizando, eu me lembro que quando estávamos concluindo o trabalho do Radical Sertão, em um dos povoados da Paraíba, em Ramada, uma menina de 7 anos, que conviveu um ano com aquelas missionárias, e não houve nenhuma conversão durante aquele ano. Povo muito duro, coraçado, mas nós tínhamos convicção que aquela equipe do Radical Sertão cumpriu o seu trabalho com fidelidade. E Gisele, aquela linda menina, loira de olhos claros, eu perguntei a ela, na despedida: Gisele, qual foi a principal coisa que as missionárias do Radical Sertão me ensinaram durante os 12 meses que elas moraram aqui como sua vizinha? Aquela menina muito esperta estava todo dia, o dia quase todo, na casa das missionárias. Irmãos, para minha surpresa e para minha emoção, porque eu não contive as lágrimas, Gisele respondeu a esta minha pergunta: o que de mais importante as missionárias me ensinaram durante todo este tempo? Imediatamente aquela menina respondeu: o mais importante que elas me ensinaram é que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Que coisa linda! Aquela criança de 7 anos aprendeu isso. Irmão, será que você aprendeu isso? De fato, de verdade, na prática? E eu pergunto a mim mesmo: será que eu tenho aprendido isso? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos amar a Deus por causa dele mesmo, que nós possamos amar a Deus sem medida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos identificamos muito com Pedro, Senhor. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, na verdade, amava Jesus, mas não amava naquele nível que Jesus perguntou. Senhor, nós te amamos, mas nós deveríamos te amar mais. Nós te amamos, mas confessamos que te amamos com um amor falho. Quantas vezes no nosso dia a dia nós fazemos coisas que te entristecem, porque muitas vezes no nosso dia a dia algumas atitudes nossas denunciam que estamos amando mais a nós mesmos do que ao Senhor. Algumas atitudes nossas denunciam que às vezes amamos mais as coisas do mundo do que a Deus. Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, nos ajuda a te amarmos mais, a te amarmos com um amor mais nobre. E para isso nós dependemos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti e te pedimos que o Espírito Santo nos ensine a te amarmos mais. Queremos te amar mais. Tu és um Deus maravilhoso. Jesus morreu por nós, por nos amar. Nós te amamos não porque nós tivemos essa iniciativa, mas nós te amamos em resposta ao teu amor que nos alcançou graciosamente. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. E te pedimos, Deus, traz quebrantamento ao nosso coração. Senhor, faz-nos perceber e sentirmos profundamente em nossa alma o quanto temos de dívidas para com o Senhor. Tantos benefícios, tantas bênçãos, e a maior de todas é conhecer-te a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Temos te amado, Senhor, com amor tão falho. Temos te amado tão pouco. Mas Tu sabes, ó Deus, que
nós te amamos. E nós te pedimos, como tu agiste na vida de Pedro, a partir daquele momento em que tu o restauraste, e depois do Pentecostes, quando ele foi cheio do Espírito Santo, o Senhor passou a trabalhar na sua vida, e ele foi aprendendo a te amar mais. Senhor, nós te pedimos, ensina-nos também a te amarmos mais. Trabalha pelo teu Espírito nas nossas vidas, conduzindo-nos a te amarmos mais e mais, para a glória do teu nome santo. E nada fará mais bem a nossa vida, a nossa alma, do que te amarmos mais e mais. E isto glorificará o teu nome e te agradará sobremaneira. Porque antes do serviço, o que o Senhor quer de nós é o amor. O amor precede o serviço. Queremos, ó Deus, te amar. Nos ajuda a isto, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero só fazer uma pergunta. Alguém nesta noite reconhece que necessita amar a Deus, e a partir desta noite quer assumir o compromisso de amar a Deus acima de todas as coisas, entregando sua vida a Jesus, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador, abandonar o pecado, não por suas forças, mas pela força que o Espírito de Deus lhe dará, para abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, e a partir de hoje passará a viver uma vida que agrada a Deus, não por sua força, mas pela ação do Espírito Santo na sua vida. Se alguém quer tomar esta decisão, levante a sua mão para que possamos orar por você. Alguém nesta noite deseja entregar sua vida a Jesus, deseja assumir o compromisso de amar a Deus? Eu quero fazer uma outra pergunta. Alguém nesta noite, depois dos testemunhos do Radical Sertão e desta palavra, quer dedicar a Deus para integrar-se no Radical Sertão no próximo ano, dedicar 18 meses da sua vida para a evangelização de um povoado não alcançado no sertão nordestino, ou pela evangelização de comunidades quilombolas? Alguém deseja colocar-se diante de Deus dizendo: Senhor, se tu quiseres, integra-me ao Radical Sertão no próximo ano, e daqui para lá eu vou focar nisso, eu vou me preparar para isso, e vou dedicar 18 meses da minha vida para levar o Evangelho a um lugar onde Cristo ainda não foi anunciado. Alguém deseja que nós oremos por sua vida? Para este propósito, levante uma de suas mãos. Se alguém deseja mais informações, nos procure após o culto. Que Deus abençoe a igreja. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar.
coração. Que Deus continue abençoando todos os irmãos. Nós também queremos, neste momento, reforçar este convite. E você que ouviu a mensagem desta noite, você pare um pouco, pense. Você de fato tem amado a Deus sobre todas as coisas. Você de fato e de verdade tem colocado a sua vida à disposição do Mestre, do Senhor Jesus, para a realização da sua obra. Que você possa meditar nestas palavras. E nós queremos também reforçar, irmãos, nós estaremos iniciando nesta semana a campanha 21 dias de oração e jejum pelo sertão nordestino e pelos povos minoritários. Também estaremos incluindo nesta oração o projeto Radical Sertão, os nossos irmãos que estão fazendo parte desse sertão. E eu creio que no final desta campanha, dos 21 dias de oração e jejum, Deus vai fazer uma grande obra neste lugar. Deus vai fazer uma grande obra nesta igreja, no nome do Senhor Jesus. Ele vai levantar homens e mulheres que irão se dispor a fazer a obra do Senhor, onde quer que for, no nome de Jesus. Amém.